Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Pega a autoridade do homem de Deus. A não ser quando eu não quero ser chato nem redundante, mas entenda, quando você tem que ter autoridade, convicção do Deus que você defende e da autoridade que você carrega. Deus não quer crente rabo de ovelha. Qual que é, pastor? Crente rabo de ovelha, que essa aí eu não conhecia. Aquele crente que só está sempre para baixo. Quando eu disser, enquanto eu não disser, não chove. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, depois que ele usou a autoridade, Roberto, agora Deus vai falar com Elias. Isso quer dizer que o céu atendeu. Isso quer dizer que o céu ouviu. Isso quer dizer que o céu se movimentou por causa de uma palavra ousada de um homem. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e acomode-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos. Ele vai ordenar? Ele vai ordenar? Ele vai ordenar, igreja? Ah, legal, bem que vocês estão ligados. Não, ele já ordenou. Ele já ordenou. Verso 6: Aos corvos que lhe traziam pão, carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não havia chovido sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida. Capítulo 18, verso de número 1. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a face da terra. Diga comigo assim, irmãos: não se apegue ao ribeiro, se apegue a Deus. Diga comigo assim: não se apegue àquilo que está bom, se apegue no excelente do teu Deus. O bom é bom, mas o excelente é melhor ainda. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças, te bendizemos e te engrandecemos, porque tu tens sido o provedor, o Deus que não tem nos deixado vagando perdidamente sobre os desertos. Pai, nós entramos aqui na tua casa porque nós queremos uma única coisa, não é ouro nem prata. Nós queremos ouvir a tua voz, porque a tua voz vai nos dar direção para uma semana desafiadora que teremos pela frente. E se tomarmos as decisões baseado na tua palavra, com certeza iremos triunfar, com certeza iremos vencer, com certeza nós iremos ter paz. Fala conosco,
em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amados, vocês estão bem? Estão com o coração ardendo para receber esta palavra? Então, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, eu tenho certeza que já ouviu muitas pregações, e também muitas vezes eu sei que você, como um servo de Deus, leu esse capítulo 17, 18 de 1 Reis, que fala da história de um dos maiores homens de Deus chamado Elias. Elias, um dos profetas mais ousados, Kaique, de toda a Bíblia. Elias era audacioso. Elias era o tipo de profeta que apontava o pecado e falava na terra em nome de Deus. Elias, ele teve a coragem, meus amados, de trazer uma palavra de juízo, uma palavra de confronto, de conserto, Paulo, para uma nação, Gabi, que estava totalmente prostrada à apostasia, à idolatria. Não é todo mundo, Maiara, que tem coragem de afrontar o pecado. Não é todo mundo que tem coragem de apontar o dedo na ferida e falar: você está ofendendo a glória do meu Deus. A nação de Israel estava prostrada, não ao Deus do universo, não ao Deus Abraão que criou todas as coisas, mas um deusinho furreco, meia tigela, lá dos sidônios, chamado Baal. Tem gente que se prostra em qualquer coisa que é oferecido, mas você só pode prostrar diante de um único ser, e esse se chama Deus, Jesus. E o povo estava prostrado diante de Baal, um deus pagão. Pega isso, porque Deus fala que foi implantado no meio, entre o povo de Deus, Roberto, dentro da religião de Israel, por um homem chamado Acabe, que se fez aliança com uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Cuidado com quem você faz as tuas alianças. É por isso que crente casa com crente. Cuidado com quem você firma aliança, porque isso pode trazer problemas futuros. Eles fazem aliança, Acabe, rei crente, faz aliança com uma mulher, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, que havia sido consagrada desde o seu nascimento a Baal. Então esta mulher tinha Baal como Deus, e quando ela se junta com o crente Acabe, ela leva o seu Deus também para onde? Para Israel. E o povo começa a prestar cultos a Baal. E Baal, o Deus que era dos Sidônios, não o Deus que é de Israel, ele era tido como o Deus da fertilidade. Ele era tido, Jéssica, como o Deus da fartura, da colheita, da vida, da prosperidade. Então, todas as vezes que o povo de Deus fazia as suas colheitas, plantavam, fazia as suas colheitas, ao invés de levantar um louvorzão para dar glória a Deus, eles davam glória a Baal. Ao invés de levantar a sua voz para falar bendito seja o Deus de Israel, eles falavam bendito seja o Deus dos Sidônios, bendito seja o Deus Baal. E foi desse motivo, Priscila, a qual Elias, no capítulo 17, verso de número 1, que nós acabamos de ler, disse, olhando nas bolotas dos olhos de Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não haverá orvalho, que não haverá chuva nos próximos anos, até que eu venha a dizer. Ele não falou até que Deus mande chuva, até que eu venha a dizer. Então Acabe o profeta Elias, naquele momento ele afronta Acabe.
ele vai de encontro ao erro e diz: olha, não vai chover enquanto eu não disser. Não cai mais nenhuma gota de água, nenhum frescorzinho sobre a terra de Israel, segundo as minhas palavras. As palavras de Elias estavam soando mais ou menos assim: eu estou me posicionando contra um sistema que está afrontando a glória do Deus que eu sirvo. Era mais ou menos assim. Nas entrelinhas, Fábio, este homem chamado Elias, que mostrou a identidade de quem ele era servo, ele estava dizendo assim: está mais do que na hora, povo crente, povo de Israel, está mais, já passou do tempo de você entender que só existe um Deus, que só existe um Senhor, e que este único Deus, e que este único Senhor, Ele não é um Deus que divide a glória dele com ninguém. Será que você sabe disso? Que o teu Deus não divide a glória dele com ninguém? Com ninguém. Ele é um Deus ciumento, tá bom? Ele é um Deus ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Pega isso, porque a gente está mais na hora de entender isso. É 11 anos de migração. Glória dele com ninguém. Todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus tem postura de servo, todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus se posiciona, irmãos, não é Bíblia debaixo do braço, não, porque Bíblia debaixo do braço não quer dizer que nós somos crente. O que mostra quem você é de verdade é o teu posicionamento. Então todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus se posiciona contra um sistema que está trazendo ruínas para as famílias, que está afetando e ferindo a glória de Deus, Deus vai movimentar segundo as tuas palavras. Só essa primeira parte entendeu aqui. Eu vou falar de novo porque eu disse que é didático. O que a gente ouve aqui a gente guarda e aplica. Eu vou dizer de novo: todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus tem postura de servo, mostra a tua identidade para o mundo, glorifica o nome deste Deus, o céu se movimenta segundo as tuas palavras. É para trazer ousadia mesmo, é para trazer discernimento mesmo, é para trazer sabedoria mesmo, Priscila. Todas as vezes que você como servo se posicionar, o céu vai se movimentar segundo as tuas palavras. Segundo as tuas palavras. Jesus disse em Mateus 18: em verdade eu lhes digo que tudo que ligares na terra será também ligado nos céus. Jesus disse, não é o Mauro, não é o pastor Sulineudo, não é a Priscila, não é a pastora Ellen. Jesus disse: tudo que estiver ligado na terra também será ligado no céu. Você sabia disso? Que tudo que é ligado aqui é ligado lá? O problema é que tem muita gente desligado aqui que quer ligar lá. Tem muita gente que está desligado do céu aqui, quer falar e quer que o céu responde lá. Só que o posicionamento, irmã Silvana, o posicionamento deste homem de Deus chamado Elias trouxe problema para ele. Sabe por que tem muita gente, Abraão, que não se envolve com as coisas que ele enxerga como errado? E é no âmbito espiritual, é em casa, é no trabalho, prefere deixar o vento, é discípulo do Zeca Pagodinho. Ele não é discípulo de Jesus, ele é discípulo do Zeca Pagodinho. Ele vai, para não ter problema, deixa a vida levar, deixa as coisas, para com isso. Ele não te deu um espírito de covardia, Ele te deu um espírito de ousadia. Nós estamos à pressa de ver um céu rasgado e Jesus vindo buscar a igreja, e a gente ainda está discípulo de Zeca Pagodinho, com máscara. Meu Deus do céu, me ajuda, senão eu tiro o óculos de novo, que está suando. Trouxe problema. Pergunta qual? Não vou falar, senão a igreja inteira não perguntar. Mas nem falou nem a metade. Pergunta qual? Elias passou a ser o homem mais procurado da face da terra. Só porque ele falou: eu sou servo do Deus, e segundo eu estou falando, vai ter juízo sobre o pecado de vocês. Só por causa disso. Só por causa disso.
Elias passou a ser o homem mais procurado da face da terra. O nome dele estava na lista da Polícia Federal. Não, Federal não está com tudo isso, não. Da Interpol, do FBI. O nome de Elias estava naquela lista. O homem mais procurado do mundo. Pastor, está doido ou não? Capítulo 18, verso de número 10. Quando Elias encontra Obadias, que também era servo de Deus, o Obadias disse para Elias: chefe, tu não sabe, mas não houve rei de nação a qual Acabe não mandou te procurar. Ele quer te matar, ele quer te varrer, ele quer calar a tua boca. Mas tem um problema, Gabi. Dá um glória aí, Gabi. Que aquele que é guardado por Deus, o diabo não toca. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será. Não teve rei de nação a qual o miserável do Acabe procurasse Elias, mas não encontrava. Aquele que esconde, aquele que se habita, aquele que esconde nas asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sabe por que muita gente não te acha? Sabe por que muita gente não toca na tua vida, na tua família? Porque tem alguém na tua frente que é grande demais. Tem alguém que é poderoso demais, está na frente. As pessoas falam: não sei por que nada acontece com este crente. É porque o grandão da Galileia está na tua frente. E quem, se é para aplaudir, aplaude direito. Até para aplaudir a gente é sonso. Ele não acha, o diabo não acha. Só que eu acho lindo em Deus é que Elias, em Deus não, que eu acho lindo em Elias, é que Elias não estava muito aí preocupado com a lista da Interpol. Elias não estava muito preocupado com a sua popularidade. Elias estava muito mais preocupado em manter a sua aliança com Deus do que ser bem visto diante dos homens, do que ter popularidade diante da terra, diante de pessoas. Posso falar uma coisa? Você não vai ficar chateadinho, não? Aqui não tem, mas tem muita igreja por aí, você sabe que é aqui, né? Que prefere ser aprovado diante dos homens da terra do que diante do Deus dos céus. Quer que eu fale de novo, para ver se tem um glória? Tem muita gente que prefere ser aprovado diante da terra do que ser aprovado diante do Deus dos céus. É por isso que Mateus 7:21, o Jesus diz assim: nem todo aquele que está com uma Bíblia debaixo do braço, com cara de crente, terno e gravata, que diz por aí, para cima e para baixo: Senhor, Senhor, entrará no meu reino. E aí ele explica qual é a qualidade de pessoas que vai entrar. É aqueles que não têm cara de crente, mas é crente. É aqueles que não está procurando aprovação na terra, mas aprovação no céu, porque o mesmo Jesus disse: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quer ser aprovado por Deus? Para de procurar a aprovação de homens aqui na terra, para de procurar aprovações e aplausos de homem aqui na terra, e procure aplauso e aprovação daquele que está nos céus, aquele que valida o teu ministério. Não é o teu pastor que valida o teu ministério, quem valida o teu ministério é Deus, quem valida a tua obra é Deus. Irmãos, estou com vontade de pregar hoje, é porque está frio. Mas Maiara, a nossa geração é uma geração de profeta que gosta de abrir céu quando não está com o microfone na mão. Dá um glória, Joaquim. É uma geração de profetas. Irmãos, eu não tenho paciência para o YouTube, mas não. É algumas coisas, eu seleciono quem eu vou ficar ouvindo, porque não dá, está difícil, está complicado. Você às vezes liga a televisão, o rádio para ouvir uma palavra, você está mais desviado. A gente já não sabe muita coisa do Evangelho. E se ficar ouvindo muita gente, a gente vai acabar de lascar o resto. Você concorda comigo? É uma geração que quando está com o microfone na mão, abre céu, ele gosta de abrir o céu. E
que eu estava fazendo essa mensagem, eu falei, Deus, por que os pregadores gostam tanto de abrir o céu? Não sei se foi Deus, mas eu acho que Deus falou, porque popularidade abre agenda, traz like, seguidores. Mas Deus está à procura de profetas que sejam como Elias, que no tempo em que todo mundo está buscando ser popular, todo mundo está procurando ser visto pelos homens, ele está procurando ser visto pelo céu. Deus também está à procura de profetas que tenham a mesma coragem, audácia e ousadia de Elias. Qual audácia e coragem? Fechar os céus quando ele observa que o pecado está andando livremente no meio do povo de Deus. Deus está à procura de profetas que fecham os céus também. Abrir céu é bom, mas fechar o céu, quando você vê que as coisas estão saindo do controle, é necessário. Tem que fechar o céu, tem que ser representante e falar: aqui não cai nenhum orvalho, aqui não vai haver um fruto, enquanto vocês não tomar vergonha na cara e dar glória a Deus. Peguei pesado? Não? Então tá bom. Aí no verso de número 1, Elias diz para Acabe, nós lemos: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Elias profetiza juízo, sim ou não? Sim ou não? E quando Elias profetiza juízo sobre a terra, o texto diz que Israel passa a sofrer uma imensa seca. Deus fecha o céu já, não cai chuva, não cai orvalho. E o culpado não é Elias, como Acabe diz, que ele era o quê? Um desordeiro, um tumultuador. Não, o culpado não é Elias, o culpado é o pecado que o povo estava praticando dentro das mediações de Israel. Então 3 anos e meio não tem chuva, a nação passa a viver um caos. A nação passa a viver, Yara, uma tormenta de nada, não brota nada, os galos estão morrendo, tudo está secando. Só que no verso 3, o texto diz que Deus se apresenta a Elias no meio do caos. Pega isso, Antônio, para ver se você vira crente e dá um glória, um culto, que você não dá nenhum glória. É crente, você é o menino de Deus. Se não for, a gente vai ser, né? Né, pastor Sineu? O texto diz então, irmãos, onde tem um espírito há liberdade, mas tudo com respeito, com sinceridade. Tem muito crente com cara de crente que não é crente. Aí tem muito crente que não tem cara de crente. Né, Antônio? Aí o verso 3 é tudo para a gente entender a palavra, é tudo para a gente entrar nesse negócio, nesse clima de Jesus. Então o verso 3 vai dizer que Deus se apresenta a Acabe, a Elias dizendo: olha, saia daqui, pega isso, irmãos, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do rio Jordão. Mas sabe o que me chamou a atenção, irmã Eliane, nesse texto? É que Deus agora, pastor Sulineudo, ele fala para Elias se esconder. O cara que gostava de se aparecer no meio Gabi, é difícil a gente entender que tem tempo para aparecer e tempo para se esconder, quando você é a única luz no ambiente do trabalho, no ambiente da família. Pastor, mas Deus não disse, Jesus não disse que a gente não deve. Não é você se esconder, é Deus que pede para você se retirar. Não é para você omitir a tua identidade, Fernanda, é Deus te falando: Elias, está um caos, e para mim agir em cima da tua oração, você vai ter que se retirar. Para mim agir e atender o que você está pedindo, Elias, para a tua família, para o teu cônjuge, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para o teu, nem sei lá quem seja que está pedindo, Elias, é momento de você se retirar, é momento de você se afastar, se ausentar. É momento, Elias, de você parar de postar certas coisas nas redes sociais. É momento, Elias, de você fechar a tua vida para o mundo um pouco.
estou pregando a vida de Elias. Elias teve tempo de aparecer, mas agora no verso 3 é tempo de se esconder. Dura coisa é você ouvir de Deus que Ele ouviu a tua oração, mas que até aí você agora se esconde, porque as tuas mãos podem atrapalhar a oração que Deus quer responder. O teu aparecer no meio da família, no meio da empresa, do ministério, olha, veja, eu estou aqui, lembra do que eu falei que vocês têm que fazer? Pode atrapalhar o agir de Deus. Pode atrapalhar o agir de Deus. Tem tempo para você ficar em cena, mas tem tempo para você sair de cena. Tem tempo para você falar que nem um pregador, mas tem tempo que você tem que fechar o bico e fazer que nem Zacarias, só levantar a tabuinha. Quem está entendendo? Eu sei que você é santo, mas a tua presença pode atrapalhar o agir de Deus. O teu falar pode atrapalhar o agir de Deus. E agora Deus então trabalha segundo a palavra do profeta. Ele falou: não vai cair chuva e não vai cair chuva. Deus manda Elias se esconder, verso 3. Deus manda Elias se retirar para um lugar que era conhecido como Ribeiro do Querite. Olha, já teve algum lugar que Deus pediu para você ir, que você falou: mas Deus, o que eu vou fazer no momento de caos que está a minha família longe dos problemas? O Senhor está pedindo para mim me calar, para mim me esconder, para mim ficar ausente, mas o que vai ser, Deus? Eu já fiz essa oração para Deus? Marcelo, eu entendo que tem alguns recuos na nossa vida, algum tempo que nós temos que ficar no anonimato, que são recuos estratégicos de Deus. Porque, Marcelo, você orar pela vida do teu ente querido, e Deus falar: eu vou lá, Marcelo, eu vou atender a tua oração, é lindo, é maravilhoso. Mas quando Deus manda a gente recuar, se esconder, sair um pouco de cena, é o Deus falando assim: você está orando pelo teu ente querido, eu vou trabalhar na vida do teu ente querido, mas você não está entendendo que eu também vou trabalhar na tua vida. Você está vendo a deficiência do teu ente querido, mas eu estou vendo a tua deficiência também. Então tem recuo, Jéssica, que é estratégico, é coisa de Deus. Ele nos tira de cena, porque fora de cena Ele pode tratar você também. Eu sei que você é um intercessor da tua esposa, o intercessor do teu esposo, o intercessor do teu filho, mas o Deus que te sonda e te conhece fala: eu preciso tirar você um pouco de cena, porque eu preciso tratar você também. Eu preciso tratar a tua alma também, eu preciso tratar a tua pessoa também, eu preciso tratar a tua vida também, eu preciso parar você também, eu preciso também exortar você também. E agora, Priscila, no verso de número 4, Deus diz para Elias: você vai se esconder, você vai até o vale, até o ribeiro de Querite, e você vai beber a água do ribeiro, porque eu já ordenei aos corvos que sustente você. Onde? Aonde? Outra coisa que eu achei lindo, tudo que eu acho lindo eu risco. Se você pegar isso e falar: nossa, isso aqui é Bíblia parece criança, risca toda a Bíblia. Eu achei maravilhoso isso, pastor Solineudo, porque essa frase naquele lugar e a frase eu já ordenei aos corvos, porque houve uma clareza, Joaquim, presbítero, na minha mente, que quando Deus disse que Ele havia se reunido com os corvos, e que Ele havia um lugar de destino para Elias, eu comecei a compreender que antes de Deus enviar, Deus já preparou.
E a gente fica ansioso com tanta coisa, meu irmão. A gente perde o sono com tanta coisa. Mas não há, Maiara, um Deus que migre você de um lugar para o outro, a qual Ele já não preparou um ambiente para cuidar de você, para cuidar de mim, para cuidar de nós. Deus já havia feito uma reunião com o corvo. Deus já havia marcado um lugar geográfico para que Elias ficasse sendo sustentado 2 vezes por dia com pão fresco e carne fresca, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Sabe o que é isso? Provisão antecipada. Eu vou falar de novo. Me ajuda aí nesse negócio. Provisão antecipada é coisa somente de Deus. Só Deus para trabalhar antecipadamente. Só Deus para preparar um ambiente no meio do caos para cuidar de você. Só Deus, só Deus. Ele primeiro prepara, pastor, e depois te envia. Meu Deus, isso é lindo. Se você te dá um glória, irmã Silvana. Ele primeiro prepara e depois Ele te envia. Ele primeiro prepara e depois te recua. Ele primeiro te prepara e depois pede para você se esconder. Pastor, não estou entendendo. Não, você vai entender, porque não é possível que essa mente está tão cauterizada. Primeiro Deus faz o jardim, depois Ele põe o homem. Primeiro Ele faz a maçãzinha do jardim, depois Ele põe a família. Primeiro Ele coloca os bichinhos, depois Ele coloca a família. Ele faz os céus e a terra está sem forma e vazia. Ele fala, não vou colocar o homem num caos desse. Então Ele vai, derrama do teu espírito. O espírito traz vida, depois Ele vai no pó da terra, pega o que estava dentro dele, sopra no homem, levanta o homem, porque Ele preparou um lugar digno para o homem viver. O teu Deus é um Deus que trabalha antecipadamente. Eu não sei qual é o caos, eu não sei qual é o momento de anonimato que Deus está te tirando de cena, falando, fica quietinho, se esconde. E agora o que vai ser? Deus trabalha antecipadamente. Primeiro Ele prepara e depois Ele faz. Oh, meu Deus. Não sei para quantas pessoas essa palavra está sendo pregada, mas tem gente que entrou aqui hoje que Deus está falando, acalma a tua alma. Deixa a ansiedade um pouquinho pro lado de fora, porque já está tudo pronto, pai. A gente não está vendo, porque a gente está no mundo físico, mas já está tudo pronto no mundo espiritual. Abraão, no mundo espiritual as coisas acontecem primeiro. Lá as coisas acontecem primeiro. Primeiro é o espiritual, depois é o físico. E você não adianta estar com cara de paisagem dizendo, pastor, não estou entendendo nada. Como não? Você é mais espiritual do que físico. Você é constituído de espírito e alma. Corpo só tem um. Então você é mais espiritual. Então vamos entrar mais nessa dimensão espiritual, para que a gente possa entender as coisas espirituais. Está tudo resolvido, Jéssica. Aí Jesus fala, não andais ansiosos. O cara que é dono do espiritual, do físico, já enxergou tudo e disse, olha, a cura que você tanto já está precisando, já aconteceu. A libertação que tanto você está orando para o teu filho ter, para a tua esposa, para o teu cônjuge ter, já aconteceu. Mas você não está conectado, que não consegue pensar e não retira, não deixa eu trabalhar, não deixa eu derramar sobre ele. Fica sempre achando que você é o Deus lá dentro da tua casa, é o Deus do meio. Não, você não é o Deus. Deus está retirando pessoas hoje para o querite. Deus está retirando pessoas hoje para o querite. Mas não se preocupe, fica tranquilo, fica tranquila, porque o Deus que trabalha antecipadamente já preparou tudo. Só que tem um problema. Pergunta qual? Não é a provisão que vai vir até você. Só o André crente aqui. Porque no meio do caos, você ficar com cara de paisagem, de braço cruzado, falando, eu vou ou não vou? Será que é comigo que Deus está falando, ou está falando com o vizinho que não veio hoje no culto? Não veio porque não precisava receber. Vou falar de novo. Não é a provisão que vem
É você que vai até a provisão. É você que vai ao encontro daquele lugar que Deus disse que está exatamente o que Ele preparou para você. Deus disse para Elias, eu estou pregando Bíblia, irmãos, não é fantasia minha não. Deus disse para Elias, eu já ordenei aos covos que sustente você naquele lugar. Priscila, tem um lugar, Priscila. Talvez o lugar não é muito familiar, Priscila, mas tem um lugar. Eu queria estar falando para vocês, tem um local, e Deus está falando de quarta, Deus está falando de domingo, Deus está falando quando você liga lá a mensagem no rádio, uma mensagem na internet, tem um lugar da bênção, tem um lugar que Deus preparou, Brian. E este lugar qual é, Brian? É o centro da vontade dEle. Este lugar qual é, Brian? Brian não, Williams, é o centro da vontade de Deus. E para você chegar no centro da vontade de Deus, você só consegue chegar quando você abre os teus olhos para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te leva até o centro da vontade de Deus. Não tem ônibus que leve um homem para o centro da vontade de Deus. Não há um Uber, não há um 99 que leve o homem ao centro da vontade de Deus. O que leva o homem, pastor, ao centro da vontade de Deus é a palavra. É a palavra. Deus não disse para Elias que os corvos iriam para onde ele fosse. Tem alguém comigo aqui nesta noite? Deus não disse para Elias, Elias, o corvo vai te servir aonde você resolver ir. Não, não. Deus disse, eu vou te abençoar, mas naquele lugar. Eu fiz uma reunião com os corvos e eu dei um GPS para eles. Eu instalei o Waze no céu para eles te alcançar naquele lugar. E o lugar é o Querite, o lugar é o centro da vontade de Deus. Aí, Roberto, Elias dá ouvido, né? Porque Elias é tonto. Porque tem crente que vem quarto e domingo, cai no que Tiago disse. Olha para o espelho, depois vira as costas, não é de nada. Não, perdeu tudo. Aí ele ouve. No verso 2 ele ouve. Porque se Elias não ouve, Paulo, Fábio, ele não iria desfrutar das bênçãos de Deus. Não adianta Deus fazer reunião com quem precisa fazer, Débora, se a gente não ouve, se a gente não marca na tábua do nosso coração o endereço, se a gente tem resistência para poder chegar no local do centro da vontade de Deus. E a gente é bom de ouvir a voz do homem e não ouvir a voz de Deus. Tem uma lista grande no meu WhatsApp. Eu, logicamente, que eu não consigo morar todos os dias para todo mundo. A primeira voz que eu ouço de manhã é de Jesus. É a primeira voz que eu ouço de manhã. Vou lá no aplicativo, vejo o salmo do dia, vejo a palavra do dia, leio, penso um pouco, depois saio mandando. Se você não recebeu, você vai receber ainda. Alguém recebeu essa semana? Me ajuda a pregar, que eu estou cansado já. Sei que tem um irmão cheiroso do teu lado. Eu não faço isso sempre, eu tenho um crédito. Diga para ele assim: você está disposto a caminhar para o centro da vontade de Deus? Fala para ele assim, porque ele não entendeu a primeira frase que você disse. Você está disposto a abandonar a tua geografia para ir até a geografia de Deus?
Talvez ele não recebeu o que você disse, mas levanta as tuas mãos que ele vai receber o que eu vou dizer agora. Eu venho como homem de Deus declarar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que a palavra de Deus nesta noite, ela vai ser a única fonte, a única luz que vai trazer clareza para o teu caminho. Você, através da palavra de Deus, vai encontrar o centro da vontade de Deus. Eu vou falar de novo para você pegar no teu coração. Através desta palavra, você vai ser guiado para o centro da vontade de Deus, porque você vai meditar nela de dia e de noite, e quando você chegar lá, você vai falar: glória a Deus, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que trabalha antecipadamente nas minhas necessidades. Só que Diácono Daniel tem um problema. Tem um problema ainda, pastor Sonildo. O Elias, ele caminha para o Querite conforme a palavra, sim ou não? Sim. Verso 5. Está no verso 5. Só que agora no Querite, pastora Ellen, o Elias, ele é sustentado pelos corvos 2 vezes por dia, pão e carne, né? Tá bom, não tá? Tá bom? Pão e carne? No tempo de caos? Tá maravilhoso. Não tá maravilhoso? Tá bom. Tá bom. Agora, olha o verso 6. Tá comigo, pastor? Que pastor tá com cara de credo aí do lado. O verso 6 diz assim: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia da água do ribeiro. Só que agora, na visão de Deus, que não é a visão do Mauro, Deus começa a perceber, Bruna, que nesse período de caos e crise, Maiara, o Elias, que Deus retirou e colocou num lugar confortável, bom, Querite, ele estava ficando acomodado. Oh, Deus que fala. Se fosse pentecostal, eu batia no joelho assim, André. E se fosse mais ainda, eu batia no outro. Só para depois você fazer piadinha comigo, que eu sofro aqui. Deus entendeu que o Elias estava colocando expectativa no corvo. Deus entendeu, começou a perceber, presbítero Nelson, que o Elias estava colocando a tua expectativa no ribeiro. E no centro do coração de Deus, da vontade de Deus, Deus não queria que o Elias tivesse o ribeiro e o corvo como uma pensão mensal. Ah, Espírito, fala. Não sei como, mas fala comigo, Senhor. Deus falou: não, Elias, é provisão, é provisório, é só no momento de transição, Elias. Não é uma aposentadoria, não é uma pensão, Elias, mas é uma provisão, é um momento em que eu estou trabalhando sobre aquilo que você pediu para mim trabalhar. Eu te recuei, eu te tirei, e eu preparei um lugar para você lá no Querite, mas o Querite não é o teu destino final, Elias. Porque, minha irmã, o nosso maior problema é esse, não estou apontando o dedo para ninguém, o nosso maior problema é esse. Muitas das vezes, Antônio, nós deixamos com que as provisões temporárias que Deus prepara para nós atrapalhe aquilo que Deus está pretendendo fazer lá na frente. Ah, mas está tão bom, mas está tão gostoso, está tão confortável. E aí a gente para no Querite porque está bom. A gente para no ribeiro, se debruça sobre os corvos porque está bom. Mas o destino que Deus tem não é o bom. O destino que Deus tem para você, não sei quanto estão pegando isso, é excelente, é excelente,
Não se acomode na provisão, diz o Senhor. Não se acomode na provisão. É transitório, é passageiro. Eu não sei para quantas almas Deus está falando nesta noite. Eu não sou nada, mas eu venho como homem de Deus te dizer: é transitório, é passageiro, é só um tempinho quando eu estou trabalhando do outro lado. Não preparei para você ficar um encostado, um forgado. Só preparei enquanto eu estou exercendo juízo sobre um povo que eu quero trazer de volta para mim. O Elias, meus amados, estava confortável no vale, no ribeiro do Querite, comendo 2 vezes por dia, assistindo Netflix. Elias estava, na linguagem popular, de boa. E aí é que mora o perigo, Ana. E aí nós vamos cair numa cilada, a cilada de deixar o bom tomar lugar do excelente. O bom foi Deus que preparou, pastor Solideuto. O bom não foi o capeta que preparou, estão entendendo? Porque às vezes eu falo demais, né? Mas eu preciso falar, 45 minutos e 50. É o tempo que me deram. Tenho que falar mesmo. O bom não foi o diabo que fez, foi Deus. Mas você não pode deixar que o bom tome o lugar, porque o excelente é o destino final. É o destino final. Quer ver como vocês vão pegar a visão? Tá gostoso cultuar Deus neste lugar? Tá bom cultuar Deus aqui neste lugar? Mas por que a gente fez o projeto de expansão? Porque a gente não está confortável com o... Cara, só é um ano que a gente está aqui nesse novo endereço. Nós ficamos 10 anos lá na Antonella, um lugar aconchegante também, gostosinho, bonitinho, a igreja linda, toda montadinha, e de repente a gente tem que fazer que nem os carioca, meter o pé em tudo. Alguns falaram: você é louco, você está doido. Mas enquanto alguns estavam acomodados no que era bom, nós que estamos aqui hoje entendíamos que o excelente era o próximo destino, era a próxima parada, e que nós precisávamos deixar o que estava bom no Querite para avançar para o excelente, para aquilo que Deus está fazendo hoje, neste momento para nós. E ainda não é o lugar. Deus quer nos avançar ainda mais, e é por isso que não vamos acostumar e nem ficar confortável naquilo que está hoje bom. Se tem um versículo que nós lemos demais, é o Gênesis 1. Porque todo ano a gente fala: vou fazer um propósito de oração, de ler a Bíblia. A gente começa por onde? Gênesis 1. Então a gente já leu mais de 50 vezes e para e volta do Gênesis 1. Então você vai se identificar com isso. Lembra o que estava escrito lá? O que está escrito, porque está escrito. Deus disse que Ele fazia algo e disse que era o quê? Bom. Se eu não pegar ainda glória, a pastora vai dar a bênção apostólica que eu vou embora. Presta atenção. Deus fazia algo e dizia o quê? Era bom. Por que Ele não dizia? Por que Ele não disse que era excelente? Por que Ele não disse que era excelente? Ele fez o céu, fez a terra, fez os mares, fez tudo e disse que era bom, mas não disse, Maiara, que era excelente. Porque Deus é o Deus que, quando fez terra, céu, mar, planta e tudo que há nesta casa que nós estamos hoje chamado de terra, Ele mesmo estava dizendo: o melhor ainda está por vir. Aqui só é bom, só é transitório. É daqui para a terra prometida. É daqui para a terra prometida. A vida na terra, crente, é transitória. Então não se apegue se a tua vida está boa aqui. Eu vou falar de novo: não se apegue no bom da terra.
caminhe para o excelente de Deus que não está aqui, está na eternidade. Vou falar de novo: caminhe para o excelente de Deus que não está aqui, está na eternidade. É por isso que Paulo, quando vem escrevendo para a igreja de Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9, ele disse: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Fala pro Kaique, Bruna, olha para mim, fala pro Kaique: o melhor ainda está por vir. É transitório, não dá para se acomodar. Não sei para quantas pessoas Deus está falando, mas Deus tem um futuro excelente para você. Deus tem um destino excelente para você. Mas você precisa estar na geografia certa, o centro da vontade de Deus. Se você parar o teu coração no que está bom, você está sendo um louco, está sendo um tolo, está sendo um cabeçudo. Você não pode fazer isso, porque o excelente está por vir. E o excelente não está na tua carteira, no teu cartão black. O excelente está em Deus. A gente não pode colocar toda a nossa dependência no bom. Irmão, estou vivendo uma fase boa. Glória a Deus. Saúde. Ficamos velhos, mas saúde. Família. Trabalho, ministério, Deus trabalhando. Mas eu não posso parar no bom. Você pode estar passando um momento bom, mas não pare no bom. Avance. Avance. Sabe, eu amo essa mulher. Ela é o Espírito de Deus na minha vida. Eu era sem forma e vazio, me deixou mais bonito e cheinho. Essa dava uma boa coisa aqui no dia dos casais, hein? Seu Espírito. Tá entendendo? Eu amo as minhas filhas, mas eu não coloco a minha dependência toda nelas. Ela está entendendo o que eu estou falando. Eu não coloco toda a minha dependência nela. Eu não coloco toda a minha dependência na Laís. Olha que coisinha fofa. Mas um dia ela vai me deixar. O que eu vou fazer depois? Você acha que eu vou pôr? Sabe esse culto que você está participando? Tem pelo menos 40 pessoas trabalhando para acontecer esse culto aqui, ó. Pelo menos 40 pessoas trabalhando no departamento infantil, mídia, cozinha, em louvor, obreiros. Eu preciso de todo obreiro aqui para me ajudar a fazer a obra de Deus. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo está me ajudando a entender todos os dias, que eu não posso colocar a minha dependência nos obreiros daqui, porque no dia que eles me abandonarem eu paro de avançar. Eu não posso colocar o meu coração em vocês, desculpa. E também não coloque o seu coração em mim, porque no dia eu posso falar para o pastor Maurício, foi bom quanto durou. Pastor Suneiro, foi bom quanto durou. Toma conta do ministério, estou vazando, vou para os Estados Unidos. Profetizando? Não. Mas a obra precisa continuar. E quando a gente põe o coração, a gente para. A gente para. Pastor, é onde eu ponho meu coração? Põe só em Deus. Ele não muda, Ele nunca vai te abandonar. Tem gente que fala assim: ai, eu estou sentindo tanto vazio, tanta ausência de Deus. É mentira. Você está na geografia errada, você não está no centro da vontade dele, porque ele disse: eu jamais vou te abandonar até acabar o tempo, até o final do tempo eu estarei contigo. Então para de falar heresia, vai para o centro, vai para o lugar aonde ele mandou você estar. Diga comigo assim: eu não posso colocar o meu coração, a minha dependência em pessoas. Você só falou ou pegou? Lembra do maná? Quem lembra do maná? A Bíblia diz, Antônio, que 3 milhões de pessoas, se eu não me engano, 3 milhões de pessoas, Fábio,
no deserto, e todos os dias Deus dava 3 milhões de porção. Na sexta-feira ele dava 6, porque tinha que deixar para o sábado. Só que tinha uma regra. Deus falava assim, ó, não pegue mais do que os 2 litros aí. Tinha gostinho de mel, coisa boa, gostosa, vinha do céu. Porque antes de Deus mandar para o deserto, Ele prepara o ambiente. E aí, pastora Conceição, Deus fala para não pegar, porque se pegasse ia o quê? Estragar. Deus não queria que eles fizessem uma dispensa? Não é isso. É que Deus não queria, Gabi, que o povo colocasse o coração deles no maná. Porque quando você coloca o coração no maná, você tira o coração de Deus. Pode bater aqui, André? Tá firme? Não vou confiar em você não. A gente tira dentro de nós o coração de Deus. O maná era provisão, sim ou não? Sim ou não? Mas era provisão para quando? Digo, para o deserto. Não digo para o deserto. Tem coisa que é para o deserto. Tem coisa que é para esse mundo. É para esse tempo. Então o povo não poderia fazer uma grande colheita do maná, porque era para o deserto. Era algo transitório, era algo que não ia durar para sempre, porque a vida não era só no deserto. Deus estava fazendo do deserto o caminho para o povo chegar onde? Na terra prometida. E na terra prometida, você já leu a Bíblia, você sabe que não era mais maná. Na terra prometida, a provisão era outra. Pergunta qual? Leite e mel. Leite e mel. A provisão é outra. O maná é só para o deserto. Só para o deserto. Só para o deserto. Aí vem Jesus com toda a sabedoria de Deus, dizendo: quando vocês forem orar e forem colocar diante do Pai de vocês as suas necessidades, orem assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Talvez você não esteja entendendo nada do que eu esteja pregando aqui, mas pegue pelo menos isso. Para cada dia Deus tem uma provisão para você. Coloca isso no teu coração, você que está passando por uma fase ruim, você que está passando por um momento de deserto, por um momento de vale, por um momento de dificuldade. Deus vai te dizer: ei, eu não te abandonei. Para cada dia eu tenho uma provisão para você. Eu tenho uma provisão para você. Eu tenho uma provisão para você. Tira os teus olhos, tira o teu coração daquilo que as traças comem. Tira o teu coração daquilo que o ladrão furta. Tira o teu coração daquilo que a ferrugem corrói, e coloca o teu coração em mim, diz o Senhor. Põe o teu coração naquilo que é eterno.